quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Álvaro, daqui da cidade de Serquilho, e nós vamos dar continuidade hoje ao nosso ensino, que falamos na terça-feira passada, com relação à divindade e à humanidade de Cristo, Então hoje eu queria vos falar os atributos morais de Deus, Um dos atributos morais de Deus, de Deus, é a sua santidade. Está lá em Isaías capítulo 6, verso 3, que nos diz assim a palavra do Senhor: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Então aqui nós vemos um dos atributos morais de Deus, é a sua santidade, É a santidade. Uma igreja que não busca a santidade não tem condições de chegar mais próximo de Deus. Um dos outros atributos também de Deus, está lá registrado no Salmo de número 25, verso de número 8. Os atributos morais de Deus, que diz assim: é a sua retidão, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinarás o caminho aos pecadores, Então a sua retidão, não tem pessoa melhor, mais reto do que Deus. Deus, ele é excelente em retidão. Continuando aqui na palavra do Senhor, nós vamos ver aqui um dos seus atributos também moral de Deus, é o seu amor. Está registrado em Romanos capítulo 5, verso 8, na palavra de Deus assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, Então não se escapou de ninguém. Todos, na verdade, pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E Deus, provando o seu amor, olha o que ele faz aqui. Diz a palavra assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Jesus Cristo não morreu somente por mim. Jesus Cristo morreu somente pela igreja do Dinápolis, nem para a Igreja Brasil para Cristo, nem para a Cristã do Brasil. Jesus morreu para todos os seres que existem no planeta. Louvado seja Deus. Continuando aqui o estudo, eu queria vos falar também, quando nós falamos da humanidade, e da divindade, nós queremos dizer que Jesus Cristo, na verdade, ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, Então vamos aqui dar um exemplo aqui da sua natureza humana, na sua humanidade. Jesus nasceu de uma virgem, está registrado no capítulo de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Então ele nasceu de uma virgem, sendo humano. Na sua divindade, como Deus, Jesus é desde a eternidade. Isaías, capítulo 9, verso 6. Ainda continuando na palavra de Deus, olhando Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 20, Jesus teve sua mãe e não teve pai. Jesus teve mãe e não teve pai. Como Deus, Jesus tem pai e não tem mãe. Está lá registrado em Hebreus capítulo 1, verso 5, e Hebreus capítulo 5, no verso 5 também. Louvado seja Deus. Continuando ainda, na sua humanidade, Jesus teve sede, ele sentiu vontade de beber água, Mas na divindade, como Deus, Jesus, quem ele é? Ele é a água da vida. Está lá registrado em São João, capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39. Jesus, ainda como homem, ele teve fome. Está lá registrado em Mateus, capítulo 2, Mateus, capítulo 4, verso 2. Como Deus, Jesus é o pão da vida. Está lá registrado em São João, capítulo 6, verso 50. Continuando aqui ainda no ensino, no dia de hoje, na sua humanidade, Jesus se tornou servo dos servos. Está lá registrado em Mateus capítulo 10, versículo 45. Na sua divindade, Jesus é o Senhor dos senhores. Está em Apocalipse capítulo 19, versículo 16b. Como homem, Jesus tornou súdito, submetido à vontade de outros. Está lá em João, capítulo 10, versículo 25. Mas como Deus, Jesus é o Rei dos Reis. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16
somente a parte A do versículo. Continuando ainda, na sua humanidade, Jesus tomou, melhor dizendo, do fruto da videira. Está lá registrado em Lucas 22, versículo 42. Mas na sua divindade, Jesus é a videira verdadeira. Está registrado em São João, capítulo 15, verso 1. Como homem, Jesus morreu crucificado. São João, capítulo 19, verso 30. Mas como Deus, Jesus é a ressurreição da vida. Está registrado em São João, capítulo 11, versículo 25. Na sua humanidade, Jesus foi açoitado com varas. Está lá registrado em São Mateus, capítulo 27, versículo 26. Mas na sua divindade, Jesus regerá as nações com vara de ferro. Apocalipse, capítulo 15, verso número 15. Como homem, Jesus teve suas vestes rasgadas. Está lá em São João, capítulo 19, versículo 24. Como Deus, Jesus está vestido com veste até aos pés e cingido com um cinto de ouro. Apocalipse 1, verso 3. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 13 melhor. Como homem, Jesus foi tentado pelo diabo. Está lá registrado em Mateus capítulo 4, verso 3. Como Deus, ou seja, na sua divindade, Jesus não pode ser tentado em hipótese alguma, e a ninguém tenta. Está lá registrado em Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Como homem, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Está lá registrado em Mateus, capítulo 21, verso 5. Como Deus, Jesus virá montado num cavalo branco. Apocalipse 20, versículo de número 11. Graças a Deus por isso. Na sua humanidade, Jesus foi julgado e condenado perante os homens. Está lá em Lucas capítulo 24, verso 20. Na sua divindade, Jesus julgará e condenará todos os homens que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Está em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Como homem, Jesus recebeu uma coroa de espinho. São João capítulo 19, verso 2. Mas como Deus, Jesus recebeu uma coroa com muitos diademas. São João, capítulo 19, verso de número 12. Louvado seja Deus. Na sua humanidade, Jesus teve suas mãos perfuradas na cruz. Está lá registrado em São João, capítulo 19, versículo de número 23. Mas na sua divindade, Jesus toma a concha da sua mão e as águas e toma a medida dos céus a palmos. Isaías capítulo 40, verso de número 12. Como homem, Jesus teve os pés cravados da cruz. Salmos 22, versículo 16. Mas como Deus, Jesus tem os pés como bronze polido, semelhante ao latão reluzente, para esmagar seus inimigos. Está registrado em Apocalipse capítulo 1, somente o versículo 15 da parte A. Graças a Deus por isso. Na sua humanidade, Jesus teve seu rosto desfigurado da cruz. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 65. Mas como Deus, Jesus possui um rosto que brilha semelhante ao sol e resplandece. Apocalipse 1, 16, a parte C. Como homem, Jesus chorou. Está registrado em São João capítulo 11, versículo 35. Como Deus, Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. E assim nós encerramos o ensino de hoje. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm nos assistido, que Deus os abençoe grandemente. E eu queria que neste momento, vocês que estão em casa, estendessem as vossas mãos, que eu quero fazer uma oração para vocês receberem a bênção de Deus e também receber a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse trabalho, este culto que foi, meu Deus, falado, ensinado, mais uma vez, Senhor, para a tua igreja e para as pessoas que nos assistirem, Pai. Tudo foi feito para a glória do teu nome. Nos leve em paz agora debaixo das tuas mãos, abençoa o teu povo, guarda e proteja para a glória do teu nome. Que todos estendam as mãos neste momento e que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja desde agora para sempre. Todos podem dizer amém.